Que delícia, Alan, tá bom demais. E você sabe, o jornal hoje começa logo depois do Globo Esporte. Estaremos juntos. Obrigada. Até já. A gente volta agora a conversar com o Márcio Raskorski. Pode chegar, Márcio. Olha só, a gente está falando sobre essa questão das metas para os condomínios para 2026. O que dá para fazer para estabelecer, para criar metas realistas, sem comprometer a qualidade dos serviços ali? Primeira coisa que as pessoas precisam parar de criticar e começar a ajudar. Tem muito morador que reclama de tudo, mas não dá uma ideia. Esse é o principal problema. O segundo ponto é não tentar transformar o prédio em um único ano. É fazer um planejamento de longo prazo. Então, você fala, esse ano nós vamos cuidar disso. Para o ano que vem, nós já vamos pensar em cuidar daquele outro assunto. E aí faz um plano de até 5 anos. Não precisa resolver tudo nesse ano de 26 agora. Esse é o segredo, sem pressa, com planejamento e contando com a ajuda das pessoas. Pior coisa é o engenheiro de obra pronta, né? Chega lá e fica dando pitaco e não ajuda em nada. Não, e às vezes nem pitaco dá. Às vezes só resmunga, reclama. Fala, puxa, mas você faz parte também? Você não quer ajudar? Aí ele, não, então eu não tenho tempo. Aí pronto, aí ele só sabe criticar. Esse é o pior tipo de morador. E, Márcio, sempre tem aquelas despesas que acabam atrapalhando o orçamento, aquela coisa inesperada. Como lidar com essas despesas? É normal, as coisas acontecem, né? O cano estoura, os equipamentos quebram, então tem que ter um bom seguro, porque o seguro cobre muita coisa. E outra coisa, tem que ter um negócio chamado fundo de reserva, que é uma poupança. Todo prédio precisa ter, e tem gente que não se preocupa com isso. Mas quando acontece alguma coisa, você vai lá no fundo de reserva e pega o dinheirinho, não precisa sair correndo pegando o dinheiro dos moradores. O segredo é ter um bom fundo de reserva, pelo menos umas 3 arrecadações guardadas. Então, se o seu prédio gasta 100 mil todo mês, tem que ter lá uns 300 mil guardados. Certo. Márcio, vem comigo aqui para a gente dar uma olhadinha no que o pessoal está mandando pelas redes sociais, as dúvidas. Olha só o Victor. No meu condomínio, o síndico multa e persegue moradores que discordam e até chama a polícia como intimidação. A maioria das unidades é alugada, poucos vão às assembleias, cerca de 20 de quase 300, o que facilita a sua reeleição. Ele chega a fechar a piscina em véspera de Natal e Ano Novo. O que pode ser feito dentro da lei? Bom, esse é um problemaço. As pessoas não participam das reuniões e aí as decisões não são tomadas pela maioria. Esse tipo de síndico não serve, tem que ir embora. Então, basta se unir, fazer um abaixo-assinado e destituir esse síndico e escolher outro. Aí precisa de mobilização. Hoje é fácil, né? Você vai ali, cria um grupo com os moradores, cada dia vai entrando um morador novo. Ao longo de alguns meses, vocês vão conseguir juntar todo mundo e mandar esse síndico embora. Não serve. Síndico que acha que é dono do prédio e que só cuida de interesses de algumas pessoas e não cuida dos outros, tem que ir embora. Acha que é general, né? E tá cheio, viu? Olha só o Antônio. Márcio, tem um condomínio na Vila Mascote que colocou uma placa perigo, veneno de rato no jardim da rua para espantar os vizinhos. Isso pode ou é crime? Os moradores de rua, crianças, animais, correm risco de morte. Que isso? Não pode de jeito nenhum, é claro que não. E tem gente que quer as pessoas de rua longe, né? E aí começa a fazer esse tipo de coisa, faz obra para afastar as pessoas. Você já viu prédio que coloca aquelas coisas pontiagudas? Sim. Bem ali, enche de vaso de planta para ninguém sentar ali. Políticas higienistas, Isso, então não pode de jeito nenhum. Não é crime, mas é uma coisa muito feia e os moradores devem se unir e mandar tirar. Não sei se é ilegal, mas é imoral, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha lá, Fabiana, boa tarde. Gostaria de saber como funciona quando tem moradores inadimplentes com o valor do condomínio. Como é feito para pagar o valor que está em vermelho? Se é feito um rateio e quem paga é quem está em dia? Assim, Fabiana, quem mora em prédio tem que ter essa noção de que quando alguém atrasa o condomínio, você que vai, por um tempo, custear esse pagamento. Só que hoje em dia a lei é muito severa. Então, se você não pagar condomínio, o jurídico do prédio vai entrar com um processo judicial. Logo, logo, Mari, em alguns meses, o apartamento vai estar penhorado e vai para leilão. E a pessoa perde o apartamento. Então, Fabiana, por um tempinho você vai custear esse mal vizinho, mas se ele não fizer um acordo, ele vai perder o apartamento e o dinheiro volta para vocês. Combinado, Márcio. Boa. Obrigada por Valeu. hoje. Já te desejo um feliz ano novo. É isso aí. Para você também, para todo mundo. Esse ano foi muito legal para nós aqui, para o nosso quadro. Valeu. Valeu. De suportar esse volume de água. Nós temos que pensar hoje em como a gente vai preparar as cidades e como tornar as cidades resilientes. Uma cidade resiliente, ela tem que ser preparada
para vir um volume de chuvas e para que essa cidade possa fazer a absorção dessa chuva. Enquanto a chuva não vem e onde o abastecimento é precário, como no condomínio da Tiane, a solução é gastar para conseguir um pouco mais de conforto. Chegaram a comprar água, então, de galão? Como é que foi? Bastante ali, ó. Bastante. Eu, ela, a vizinhança praticamente inteira aqui de dentro do condomínio. A Sabesp disse que intensificou as ações operacionais por causa do aumento do consumo de água nesses dias mais quentes. Disse também que o calor tem provocado oscilações pontuais no fornecimento, especialmente naquelas regiões mais altas, e que mantém um monitoramento contínuo, reforço no bombeamento e manobras para priorizar os serviços essenciais. Já sobre o condomínio no Parque Otero, que a gente viu na reportagem, disse que vai substituir a entrada de água, o que deve melhorar a pressão. Luísa Vaz está chegando aqui de volta para falar um pouco mais de chuva, né, Luísa? A gente pensa, ontem choveu muito na minha casa, pelo menos na madrugada, só que não enche, né? Necessariamente o que tem que encher, não é rápido assim, né? Pois é, Mari, porque são pancadas isoladas e não é aquela chuva com volume o suficiente para conseguir atender uma defasagem que a gente já tem do ano todo. E eu trouxe aqui essa tela para ficar muito claro como é que a gente veio ao longo de 2005. 2025 foi um ano seco. Em apenas 3 meses, a chuva foi acima da média e muito pouco acima da média. E entre esses meses aparece junho, que é um mês mais seco. 72 milímetros é quase nada. Nos demais meses, em todos eles, a chuva está abaixo da média. A linha laranja é o que se espera em cada mês e a linha azul é o que choveu. Olha só. Então, a gente tem pouquíssima chuva. Em novembro, por exemplo, choveu quase 1/3. Abaixo com força, né? Com força. E aí a gente tem um verão, de acordo com os meteorologistas, que não deve ser muito chuvoso o suficiente para recompor isso. Então a gente tem que fazer a nossa parte aí para poupar água. Certo. O que mais, Lu? Olhando agora para a virada do ano, vamos dar uma relaxada, pensar em coisas boas, pensar em boas vibrações. Na virada do ano a gente separou aqui praia e capital. Praia Grande para dar aquele panorama do litoral. Dia 31, a véspera do ano novo, a máxima é de 30 graus. E tem uma previsão de uma chuva pontual. Não deve chover na virada na Praia Grande. Só uma garoa. Já no dia 1º, 32 graus e vai da praia. Aqui na capital, aí sim, tem previsão de chuva para virada. É uma chuva fraca, aquela para abençoar a chegada de 2026. Já que a gente está precisando de chuva, quem sabe seja um desejo, né? Máxima de 32 graus no último dia do ano e o primeiro dia de janeiro começa com 31. Como é que é 2026? Aí eu tenho uma boa notícia. Temos uma previsão de alívio no calorão, com a máxima chegando a apenas 24 graus no domingo. Olha só. Que refresco. Delícia, bom demais. Lu, você volta amanhã, então, para dar aquela última atualizada pré-Réveillon e a gente conversa. Estamos juntas para terminar o ano e para começar o próximo. Bora. Até amanhã. Obrigada por hoje. Começam daqui a pouco os ensaios de músicos que vão se apresentar ali no Réveillon da Avenida Paulista. 9 shows vão animar milhões de pessoas por 14 horas, festão. E quem acompanha esses últimos preparativos é o Gui Pimentel. Mais uma vez, boa tarde, Gui.